Amigos do Issoda Santos, grande abraço, cara. É assim, é uma rodada no fim de semana que pro Santos acabou aquela gordura, sendo o primeiro clube fora da zona do rebaixamento com o Vitória, né? Vitória chegou à 17ª colocação, diminuiu para 4. A situação do Santos está perigosa no Campeonato Brasileiro. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Temos que admitir isso, não é não? Comenta aqui para mim. Você está receoso com relação ao rebaixamento, novo rebaixamento do Santos? Porque assim, se for nessa pegada, 4 empates, uma vitória, 4 empates, uma vitória, a gente não atinge a margem de corte, 45, 46 e estou chutando baixo para se livrar do rebaixamento. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like para o conteúdo aqui do Issoda Santos continuar sendo entregue, tá? Depois desse período de férias. Compartilhe o vídeo para os amigos nos grupos de WhatsApp. E continua comentando aqui, eu vou ler todos os comentários, cara, porque eu vejo uma situação bem complicada. Ou o Santos embala uma sequência de 3 vitórias seguidas e tem o Ceará, depois tem um clássico dia 15 contra o Corinthians na Vila Belmiro. Cara, não tem mais tempo para se perder o Santos no Campeonato Brasileiro. A gente é meio calejado com relação a isso por causa de 2023, né? Tudo parecia tranquilo. A gente foi levando, mas não cai, mas não cai, mas não cai, mas não cai, e pum, desabou contra o Fortaleza na última rodada. E eu não gostaria que o Santos conquistasse o objetivo desse ano, que para mim é a permanência na Série A, lá para as últimas rodadas. Eu quero muito que o Santos embale uma boa sequência, tá? Logo, tem capacidade para isso? Tem. Com o Vojvoda, tem. É preciso muito mais protagonismo de alguns jogadores do Santos. Já comentávamos isso nos vídeos anteriores, tá? Da retomada do canal. Você pode assistir lá, que estão todos atualizados. Principalmente o último aqui do canal. Mas eu fazendo uma projeção ali da tabela, e o Santos tem um jogo a menos, mas é contra o Palmeiras, também é na Vila Belmiro. Eu não levo muito mais em consideração o fator casa. Deveria levar, deveria, mas há muito tempo o Santos não utiliza o fator casa a seu favor. Não por causa da torcida que está na arquibancada, mas porque o time não consegue contagiar a arquibancada. E talvez falte essa sinergia entre as partes. O time, não estou falando que tem falta de aplicação, não tem falta de aplicação, de empenho, de vontade. A falta é de capacidade técnica mesmo. Técnica que eu digo de alguns jogadores que a gente espera um pouquinho mais. E quando a gente precisa, não protagonizam, quando, sabe, precisam chamar a responsabilidade, não conseguem chamar a responsabilidade. E um time sem esta identidade de um cara que chame a responsabilidade, que vá para cima, que faça tudo corretamente, é um time fadado a um insucesso. Eu não quero acreditar nesse insucesso do Santos na temporada. Mas eu tenho receio, eu tenho medo. Eu não quero também aqui apontar o dedo e exigir de alguns jogadores um maior protagonismo, o lance deles assumirem a responsabilidade. Isso tem que partir deles. Eu estou aqui muito mais para analisar o que eu vejo e o que eu observo nos bastidores. E o que eu estou passando para vocês, esse sentimento que eu tenho, é o sentimento dos torcedores. Eu conferi na Vila Belmiro quarta-feira. Os torcedores têm esse receio. O Santos não tem o protagonismo. Repito, quando o Robinho Júnior, eu falei no vídeo lá no Issoda Santos Debate sobre o Robinho Júnior. Quando o Robinho Júnior entrou, a torcida voltou. Sabe quando parece que tem aquela apneia do sono? A torcida apagou, o Grêmio 1-0 e tal. Aí a torcida apreensiva, natural, tá? Deu aquela apneia, de repente o Robinho Júnior entrou, bum! O torcedor voltou. E aí o time incendiou, e aí a torcida foi junto. Precisa ter essa sinergia, mas eu não vou jamais culpar a arquibancada. A arquibancada é um reflexo do que você vê no campo. E talvez se não venha o embalo, aquele lance pesado do campo, sabe, emanando para a arquibancada, você não vai ter esse retorno. Por isso que eu acho que a Vila Belmiro, ela deixou de ser um porto seguro para a gente. Não com relação à torcida, mas com relação ao time do Santos, que é muito apreensivo em campo, cara. Eu vejo um time muito apreensivo, muito afoito, e tem caras experientes. Não é para fazer isso, não é para estar assim, né? Eu espero muito que o Vojvoda siga utilizando o Robinho Júnior numa sequência que é importante, fora ou dentro de casa,
a molecada no Santos, historicamente, não sente se o jogo é em casa, se é fora, não sente. Porque a molecada sabe que a cobrança que vem da arquibancada, em caras mais experientes, ela é maior. Que o torcedor do Santos, historicamente, tem mais paciência com os jogadores revelados na base. E essa tranquilidade que esses jogadores revelados na base têm para arriscar e se errar, tudo bem, vamos recomeçar, ela é importante neste momento do Santos na temporada. Eu preciso ver muito mais o Robinho Júnior tentando protagonizar. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Eu quero isso. Eu vejo que é o único que tem capacidade técnica hoje para pegar a bola e decidir numa jogada. Porque o Santos não vai encontrar jogos fáceis pela frente, tranquilos. O Vojvoda é um cara que atira muito o Santos para o ataque. E ele tem essa percepção. E tomara que ele continue tendo essa percepção. Eu não estou pedindo aqui o Robinho Júnior como titular. Entendo que não é um momento para um moleque que tem 18 anos ainda começar a partida. Mas é um moleque que, se ele pega o time adversário um pouco mais cansado, ele consegue bagunçar. E ele fez isso contra o Grêmio, né? E ele pode fazer isso contra o Ceará. Ele pode fazer isso contra o Corinthians. Se bem que ele vai apanhar pra caramba contra o Corinthians, porque ele falou, como é que é? Questão familiar, acaba coisa. Enfim, ele deu aquele tempero a mais para enfrentar o Corinthians, enfrentou pelo Sub-20 e acredito que vai estar à disposição para enfrentar dia 15 pelo profissional. Mas é isso que a gente precisa, de um cara que pegue o manto e fale, tá comigo aqui, joga em mim, eu não tenho medo de errar. A gente precisa, no Santos, jogadores que não tenham medo de errar por causa do momento do Santos, que é delicado, eu tenho receio sim, mas eu sei que há uma saída. Alguém chamar o protagonismo. Na ausência do Neymar, alguém precisa chamar esse protagonismo. Alguém precisa incendiar o torcedor do Santos. Precisa trazer o torcedor do Santos de volta para o game, para o jogo, para jogar junto com o time. Não dá para o time não contagiar a arquibancada. O presidente Marcelo Teixeira disse em uma recente entrevista que ele sentiu um clima totalmente diferente, né? Positivo, com a chegada do Vojvoda, entre a arquibancada lá em Bragança e o campo. Há essa diferença sim, mas assim, o torcedor do Santos, ele entende que se o Vojvoda, que é um técnico de trabalho a médio e longo prazo, mas está tentando resolver a permanência do Santos na Série A, porque esse é o nosso troféu, sempre digo isso, nesse ano para ano que vem, iniciar um trabalho que tenha outras metas, novas metas, sem riscos, né? Ele está fazendo de tudo com o que ele tem na mão. E essa positividade foi no começo. Mas aí, cara, já em Bragança, por exemplo, se você vê, o time sofreu um empate na reta final, com alguns erros individuais que acontecem, do futebol. Mas aí o torcedor vai murchando, aí veio pro jogo contra o Grêmio, que era um jogo importantíssimo pro Santos vencer. O Santos estaria hoje um pouco mais distante da zona do rebaixamento, tipo assim, teria ultrapassado algumas equipes, como o Atlético Mineiro, se eu não me engano. Enfim, acho que o próprio Corinthians ou empataria com o Corinthians, mas tinha mais vitórias, tem mais vitórias. Era para jogar outras situações para outros clubes, não para o Santos, para embalar. Reconheço que o pouco tempo de preparação acaba prejudicando o Vojvoda, ele teria repetir a formação contra o Ceará, ele deve só mudar o Igor Vinícius tirar o Mike, colocar o Igor Vinícius e manter aquela formatação do time, porque tem pouco tempo para treinar, então tem que aproveitar aquele entrosamento. Não tem o Vitor Hugo, que é muito bom jogador, que deve voltar contra o Corinthians, um bom tempo, volta contra o Corinthians, aí vai ficar só com o Neymar no estaleiro, lá no departamento médico, segundo o presidente, volta esse ano ainda, né, e numa reta final, assim, a gente não pode deixar lá pra frente, então a gente tem que resolver agora, e a gente precisa de protagonistas. Eu vejo hoje o Robinho Júnior não querendo jogar uma responsabilidade para ele, mas com um único com capacidade disso, né? Eu vi alguns memes na internet aí sobre o Guilherme, cara, é o jeito dele, quando joga sério, ele é mais objetivo, ele resolve. Não que ele não jogou sério contra o Grêmio, mas aí, sabe, tipo, quando precisa do protagonismo dele, aí às vezes a bola, sabe, a bola dificulta. Então é esse tipo de coisa que vai incomodando o torcedor do Santos. Eu, como torcedor, fico incomodado com isso. Não sei você. Então eu vejo só uma saída. Vamos dar sequência ao Robinho Júnior para tentar, né, voltar para o game sempre. Na vitória, no empate ou na derrota, tem que ter um moleque em campo para incendiar, para mudar, né? É o único que eu vejo com capacidade disso. Então, tenho receio sim, não quero deixar para as últimas rodadas porque tenho trauma sim, como você tem, e eu vou ler aqui nos comentários. Mas o Santos precisa embalar logo uma sequência de vitórias, senão não vai ter jeito, cara. Senão a gente vai sofrer até o final e aí eu tenho medo, tá bom? Tô lendo o comentário de vocês, valeu!